Bem, galera, né, nossa turminha aí de serviço social, vamos ao segundo texto para a prova de instrumentalidade social da nossa querida professora Vera. O segundo texto é a instrumentalidade do serviço social. O que é que o assistente social usa como instrumento, né, principal para exercer a sua profissão? O texto diz justamente o que, especificamente o que nós temos que entender. Entender que o profissional da assistência social, né, diferentemente de outros profissionais que usam um objeto, né, um objeto que é pegável. Nós não usamos objetos que são realmente pegáveis. Na maioria das vezes, nós usamos a mentalidade mesmo, usamos o nosso senso crítico, usamos a mediação, mediar, como a Vera já salientou, em nossa turma, né? É o conceito realmente primordial, é o mais importante para você entender que o principal instrumento que o assistente social usa para exercer a sua profissão é a mediação. Ele precisa mediar, para mediar ele precisa das teorias, ele precisa do conhecimento, ele precisa ser um profissional crítico para quando ele estiver desenvolvendo, né, na parte dos conflitos e entendendo por que realmente tudo aquilo começou, ele possa desempenhar através dessa mediação quais são e através também das técnicas, né, que nós aprendemos, quais são os instrumentos que ele vai necessitar também naquela hora para exercer de forma coerente a sua profissão. Para isso, o que é que você tem que entender? O profissional, para ser um assistente social, ele tem que ter conhecimento. Então, o conhecimento das formas objetivas para você mediar. Quais são as formas objetivas? As formas objetivas estão dentro da sociedade, né? Na produção, né? Os instrumentos de produção, de divisão do trabalho, né? A compreensão dos campos, né? Aquilo que realmente você pode ver. E os instrumentos que nós podemos entender na parte subjetiva são justamente relatados ao sujeito, ao nosso ser, como nós pensamos, o nosso grau de qualificação, a parte teórica metodológica. Então nós temos que ter esse conhecimento para podermos usar essa mediação e entender por que tudo começou, por que se precisou. No texto aí, a instrumentalidade, o instrumento que o profissional deve usar para exercer a sua profissão, no texto específico, né, que nós estamos agora falando para você desse texto, que é também da Yolanda Guerra, nós temos que entender por que tudo começou. Então você vai ver que começou porque a partir do momento em que surgiram os conflitos. E isso surgiu justamente com o capitalismo, né? Nós sabemos muito bem disso porque estudamos desde agora e vamos estudar com certeza até o final do nosso curso. Com o capitalismo, com a industrialização, com a burguesia e proletariado, essas classes que são divergentes, que são contrárias e ao mesmo tempo necessitam uma da outra, é que surgiu a necessidade do assistente social. Por quê? Isso já é bem comum nós aprendermos em nossas aulas, não é? Não é verdade, meninas e meninos da nossa classe, da nossa turminha do barulho aí da Faculdade Católica e o nosso curso de serviço social. Porque a partir do momento, né, que os burgueses eles dispõem de todas as condições, a partir do capital, a partir do maquinário, a partir da mão de obra, né, do trabalhador, então ele compra. Como em outras disciplinas a gente aprende que o trabalho, né, do proletário, ele não passa de uma mercadoria para o sujeito burguês. Por quê? O burguês ele dispõe de todas as condições para continuar sendo dominante. Ele impera no regime capitalista, não é verdade? Impera porque ele dispõe de todas as condições para permanecer ainda hoje na atualidade, seguindo as mesmas coisas de antigamente. Porque o trabalhador, ele não tem condições de sobressair. Ele é um simples trabalhador, que ele vende o seu trabalho, a sua mão de obra, como uma mera mercadoria. E por que o seu trabalho é visto só como uma mercadoria? É visto como uma mercadoria porque ele
justamente precisa daquele salário que o burguês paga para ele sobreviver. E ele não dispõe de condições, e nunca vai dispor, porque ele vive pela necessidade, de condições para se tornar uma pessoa, né, que vai, vamos dizer, ser dominante também. Então, para que a burguesia continue dominando e continue enriquecendo e continue, através do trabalhador, conquistando esse excedente, que são, né, as condições aí para enriquecimento, que é o mais-valia, que a gente fala muito sobre isso, mais-valia é o que sobra, para que haja mais produção e reprodução, e ele vai conquistando cada vez mais isso, porque não tem como o trabalhador sobressair. Ele vende como uma mercadoria e tudo é mercadoria, desde, né, o capital até o trabalho do homem. Com isso, né, com essa necessidade, os trabalhadores que foram cada vez mais sendo oprimidos e trabalham muito e ganham pouco e não tem como sair desse regime, começaram também as divergências entre essas classes trabalhadoras. Então, a partir dessas divergências, desse movimento contraditório, que é totalmente antagônico, ou seja, são coisas contrárias, não é? São coisas totalmente contrárias como a gente atende. Então, se necessitou, né, do profissional da assistência social. Ele surgiu justamente para isso, pela necessidade de um profissional que pudesse fazer essa mediação, que pudesse buscar através, né, do seu instrumento ético, da sua mentalidade, da sua crítica, mediar esses conflitos que existem entre essas classes. Nós sabemos que hoje, né, na atualidade, o profissional da assistência social, ele não é limitado a apenas, né, trabalhar entre essas duas classes, né, a classe empresarial, a classe, né, trabalhadora, e são vários, são coisas, né, são N coisas que nós sabemos. Mas o texto, em especial, instrumentalidade no trabalho do assistente social, fala basicamente disso. Né, que você tem que entender as condições objetivas, que são as condições mais do trabalho mesmo, da divisão, né, do que é propriedade, do que é conjuntura, do que é estrutura, né, são trabalhos que você tem, um trabalho quando você tem uma coisa garantida e quando você tem uma informalidade, e entender também a parte subjetiva, que é a parte do ser, né, que é a coisa ontológica, entender o ser, entender a pessoa, entender o seu conceito, seu preparo técnico, né, seria aquele profissional mais de uma forma, como a gente fala, do que tem o trabalho concreto, né, e que tem o trabalho abstrato. Então é exatamente isso. Esse estágio monopolista foi necessário para que surgisse o profissional da assistência social. E o Estado também, depois, né, o próprio Estado necessitou desse profissional da assistência social para mediar esses conflitos e, de certa forma, manter o seu conservadorismo, porque a gente sabe que o Estado realmente ele favorece mais a classe burguesa do que a classe trabalhadora, mas ele também tem que dar alguma coisa à classe trabalhadora, não é verdade? A gente sabe muito bem que isso é bem real, né? Até na nossa cidade, lá onde você morar, eu especificamente em Caicó, não estou falando do governo atual, mas de tantos outros, ou então do atual, que sempre tem isso. Então, ele tem a obrigação de também favorecer a classe trabalhadora, mas a gente sabe que ele está mais atrelado a favorecer a classe, né, monopolista. Isso é uma realidade. E se exigiu esse profissional da assistência social, bem naquelas partes, né, que a gente já sabe, desde o conservadorismo até partindo do outro texto, do profissional que se exige hoje. Não se exige mais um profissional que não tenha uma crítica mais efetivada. E a instrumentalidade que ele usa, o seu objeto maior de trabalho é justamente fazer essa mediação, mediar os conflitos, mediar as divergências. E dentro do que ele aprende, né, nas teorias que são realmente necessárias para que ele possa reproduzir, ele tem 3 níveis. O primeiro nível é o nível que é necessário esse profissional para o projeto burguês, porque primeiro ele surge para favorecer a burguesia, para favorecer o Estado, né? Se precisou desse profissional que pudesse mediar esses conflitos nesse sentido, dele estar apenas sendo um profissional que ia favorecer mais a classe burguesa, a classe empresarial, o próprio Estado que o contrata, né, do que a própria classe trabalhadora, que é o sentido geral,
né, da assistência social, mas no primeiro nível ele surge justamente pela necessidade do Estado, pela necessidade da burguesia, para que ele pudesse mediar esses conflitos, já que a classe trabalhadora ela é muito oprimida, ela trabalha demais e ela ganha pouco, e começaram a surgir essas lutas, né? Começaram as reivindicações, a luta dos sindicatos, e o profissional, o trabalhador ele acordou para a realidade. Então se exigiu nesse primeiro nível o profissional da assistência social, como ela relata no texto, a Yolanda Guerra, para suprimir essa carência, né, e para mediar esses conflitos. Já na segunda parte, no segundo nível, vem a instrumentalidade das respostas, né, dos profissionais, que ele passa a ter um senso mais crítico e passa a ser mais operativo, né, dá mais respostas para a sua profissão, dá mais respostas para a classe trabalhadora. Esse é, particularmente, o segundo nível. Aí vem o terceiro nível, que é esse mais atual, que é o conceito da mediação mesmo, da instrumentalidade, da forma metodológica, teórica, metodológica, que o assistente social, ele vai realmente mediar, agora com um conceito mais amplo, do que realmente é determinante para ele ser um grande profissional. Então, meninos e meninas, né, mais meninas do que meninos na nossa turma. O que tem que saber realmente desse texto, a instrumentalidade do assistente social de Yolanda Guerra, é que o instrumento maior que nós usaremos, nós porque ainda estamos no curso e os assistentes sociais usam, né, os que já são profissionais, para exercer a sua profissão, é ter conhecimento, principalmente o conhecimento, é ter crítica e é ter consciência de que ele precisa realmente utilizar essa mediação para, né, e aí trazer uma solução para esses conflitos. Espero que eu tenha ajudado também neste segundo texto.